Como disse a minha avó, quando foi coroada, as coroações são uma declaração das nossas esperanças para o futuro. E sei que ela está lá em cima a observar-nos com carinho e que será uma mãe muito orgulhosa. Há poucos instantes, a Casa Real divulgou um comunicado que deixou toda a nação em choque. O príncipe William, o homem que carregou silenciosamente nos ombros o peso do futuro da monarquia, enfrenta agora algo tão pessoal, tão profundamente doloroso, que até as palavras cuidadosamente escolhidas pelo palácio mal conseguiram conter a emoção por detrás das mesmas. Isto não é especulação. Isso não é boato. Isto é real e é devastador. Antes de prosseguirmos, demonstre o seu apoio clicando no botão Gosto. Partilhe os seus pensamentos e orações nos comentários abaixo. Em momentos como este, a sua voz torna-se parte de algo maior. O anúncio que abalou a Grã-Bretanha. Chegou sem aviso prévio um comunicado do Palácio de Buckingham, que atingiu como um murro no estômago. As palavras eram ponderadas, como sempre acontece nas comunicações da realeza, mas, por detrás da formalidade, havia uma inegável mágoa. O palácio confirmou que o príncipe William está a enfrentar o que descreveram como um período extremamente pessoal e desafiante e instou o público a demonstrar compreensão e a respeitar a privacidade da família enquanto esta atravessa este momento difícil. Estas poucas frases foram suficientes para causar comoção em todo o mundo. Em segundos, os alertas de notícias inundaram milhões de telemóveis. As emissões televisivas foram interrompidas. As redes sociais explodiram em incredulidade. A linguagem cautelosa da declaração apenas aprofundou o mistério e a preocupação. O que poderia ser tão grave ao ponto de o palácio conhecido, pelo seu silêncio em assuntos privados, se sentir obrigado a pronunciar-se? Os verdadeiros correspondentes veteranos, que cobrem a família há décadas, admitiram nunca ter visto nada assim. O tom era diferente. Não se tratava de um anúncio de rotina sobre um compromisso diferido ou um problema de saúde menor. Isto atingiu o âmago da família real. Algo que exigia reconhecimento, apesar da lendária relutância da instituição em revelar vulnerabilidade. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, a reação foi imediata e profunda. 1 hora após o anúncio, multidões começaram a formar-se ao longo dos portões icônicos. As pessoas chegavam transportando flores, algumas com lágrimas a escorrer-lhes pelo rosto. Outras simplesmente em silêncio, atônitas. Não houve protestos, nem espetáculos, apenas um luto coletivo por um homem que viram crescer de menino a pai dedicado e futuro rei. Os turistas que vieram a Londres passear viram-se envolvidos em algo muito mais emocionante do que tinham previsto. Desconhecidos abraçaram-se. Os casais idosos deram as mãos e choraram em silêncio. Os pais ergueram os filhos aos ombros, apontando para o palácio como se tentassem compreender o que se passava dentro daquelas paredes. A atmosfera estava carregada de uma dor partilhada daquelas que transcendem a classe social e a origem. Naquele momento, o príncipe William não era apenas o herdeiro do trono. Era um filho. Um marido, um pai, que enfrentava uma situação insuportavelmente difícil, e a nação sentia a sua dor como se fosse a sua própria. Uma nação paralisada pela descrença. A notícia espalhou-se como fogo em palha por todos os cantos da Grã-Bretanha, e não só. Nos escritórios, os funcionários aglomeravam-se em torno dos ecrãs dos computadores, atualizando os sites de notícias em busca de novidades. Nas escolas, os professores interrompiam as aulas para responder às perguntas dos alunos confusos e preocupados. Nos autocarros e comboios, os passageiros navegavam nos seus telemóveis em silêncio, absorvendo manchetes que pareciam quase inacreditáveis. As redes sociais transformaram-se numa catedral digital de luto. Em poucos minutos, o nome do príncipe William estava entre os assuntos mais comentados em todo o mundo. Milhões de mensagens chegaram de todos os continentes, expressões de amor-apoio e incredulidade. As pessoas partilharam fotografias do príncipe ao longo dos anos como uma criança sorridente, com a sua mãe, como um jovem que serve no exército, como um pai orgulhoso que segura os seus filhos recém-nascidos, como um líder sereno ao lado da sua mulher
em inúmeros compromissos reais. Cada imagem contava uma história de dedicação e elegância sob pressão. E agora, sabendo que por detrás daqueles sorrisos cuidadosamente compostos se escondiam lutas que o mundo nunca presenciou, a dor torna-se ainda mais profunda. Celebridades políticos e cidadãos comuns manifestaram o seu choque. As mensagens de solidariedade chegaram de líderes mundiais de todo o planeta. Primeiros ministros e presidentes emitiram declarações elogiando os anos de serviço do príncipe William e enviando orações pelo seu bem-estar. Organizações e instituições de solidariedade que apoiou durante anos publicaram-lhe sinceras homenagens, agradecendo-lhe a sua compaixão e o seu trabalho incansável em prol de causas que lhe eram caras. Até mesmo ex-membros da família real, alguns dos quais saíram em circunstâncias conturbadas, entraram em contato em privado. Velhas mágoas e desavenças passadas pareciam dissipar-se perante notícias tão devastadoras. Em momentos de verdadeira crise, a família, por mais fragmentada que esteja, encontra muitas vezes uma forma de se unir. A cobertura televisiva virou-se inteiramente para a notícia em tempo real. Os programas foram interrompidos, os horários foram alterados, e os pivots falavam com vozes trêmulas enquanto tentavam transmitir a gravidade do que tinha sido confirmado. Os especialistas da realeza foram chamados à televisão, mas mesmo eles tiveram dificuldade em encontrar palavras que pudessem captar a magnitude do momento. Alguns admitiram abertamente que nunca tinham previsto algo assim, que apesar de todos os seus anos a cobrir, a monarquia estavam tão chocados e de coração partido como todos os outros. A hashtag Pray for William por William começou a ser um dos assuntos mais comentados juntamente com mensagens de esperança e encorajamento. Por toda a Grã-Bretanha, os sinos das igrejas tocaram em solidariedade. Foram organizadas vigílias nas praças das cidades. Os encontros à luz das velas surgiram espontaneamente, enquanto as comunidades procuravam conforto na dor partilhada. A demonstração de emoção foi algo sem precedentes na nação durante anos. Um lembrete de que, apesar da relação frequentemente complexa entre a Grã-Bretanha e a sua monarquia, permanece um profundo e duradouro afeto por aqueles que ostentam a coroa. Dentro dos muros do palácio, nos bastidores, o ambiente no palácio de Buckingham é descrito como sombrio e contido. Os funcionários circulam pelos corredores com uma vênia silenciosa, falando em voz baixa. Mesmo aqueles que servem à família real há décadas descrevem a atmosfera como uma das mais carregadas de emoção que já vivenciaram. Segundo os relatos, membros importantes da família real uniram-se para apoiar o príncipe William e a sua família. Disse que o rei Carlos, apesar das suas próprias responsabilidades e desafios, tem sido uma fonte constante de apoio para o seu filho. As conversas privadas tiveram lugar à porta fechada, pai e filho, enfrentando juntos esta crise com um laço fortalecido pela compreensão mútua dos fardos que acompanham o dever real. A princesa Ana, o príncipe Eduardo e outros parentes próximos também se disponibilizaram, oferecendo tanto assistência prática como conforto emocional. O palácio, tantas vezes retratado como frio e cerimonial, transformou-se naquilo que as fontes descrevem como um verdadeiro lar familiar durante este período, um lugar onde o amor e a compaixão prevalecem sobre o protocolo. Catherine, a princesa de Gales, foi descrita como o porto seguro de William durante toda esta provação. Pessoas próximas do casal dizem que ela se manteve ao seu lado, constantemente oferecendo a força silenciosa que só uma parceira dedicada pode proporcionar. Apesar das suas próprias preocupações e do peso das suas responsabilidades como mãe e membro sênior da família real, Catherine tem se concentrado inteiramente em apoiar o marido durante aquele que poderá ser o período mais difícil da sua vida. Os filhos do casal, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, estão a ser protegidos ao máximo da intensidade do escrutínio público. William e Catherine sempre deram prioridade a proporcionar aos filhos uma educação o mais normal possível dentro das circunstâncias, e este compromisso mantém-se inabalável mesmo agora. O tempo em família tem sido rigorosamente protegido, com agendas ajustadas
para permitir momentos de união longe das câmaras e das obrigações. Os amigos do príncipe pediram privacidade em seu nome, solicitando que os mídia e o público respeitem a necessidade de espaço familiar. Descrevem William como alguém que sempre carregou os seus fardos com dignidade, mas que no final de contas é humano capaz de se sentir sobrecarregado pela dor, como qualquer outra pessoa. Este último desafio, dizem, testou-o de formas para as quais anos de treino real nunca o poderiam ter preparado. Os assessores no interior do palácio receberam instruções para lidar com todas as comunicações com extrema discrição. Os assessores de imprensa estão a trabalhar ininterruptamente para gerir o frenesim mediático, garantindo que os desejos de privacidade da família são respeitados. É um equilíbrio delicado reconhecer o direito do público à informação e, ao mesmo tempo, proteger a natureza profundamente pessoal daquilo que o príncipe William e a sua família estão a enfrentar. A declaração divulgada pelo palácio terá sido amplamente debatida. Houve discussões sobre se deveriam ou não pronunciar-se com alguns assessores a sugerirem que o silêncio poderia ser a melhor opção. Mas no final de contas, o próprio príncipe William terá insistido na transparência. Sempre acreditou na honestidade para com o público, mesmo quando isso significa revelar vulnerabilidades. Esta decisão, embora difícil, demonstra o seu caráter e o seu empenho em modernizar a monarquia de formas que honrem tanto a tradição como a humanidade. O peso da coroa. Para compreender o impacto total deste momento, é necessário primeiro compreender a vida que o príncipe William viveu. Desde o instante do seu nascimento, foi lançado num papel que definiria todos os aspectos da sua existência. Ele não era apenas uma criança. Ele era o futuro de uma instituição que perdura há mais de 1000 anos. Este conhecimento acompanhou-o em todas as fases da sua vida, moldando as suas escolhas e limitando as suas liberdades de formas que a maioria das pessoas alguma vez experimentará. Desde pequeno, que William aprendeu que cada ação sua tinha um peso. Um sorriso podia inspirar uma nação. Um passo em falso podia alimentar semanas de especulação nos tabloides. A privacidade não era um direito, mas um luxo raramente concedido. A sua infância foi passada sob o olhar atento dos fotógrafos e o escrutínio incessante de um público fascinado pela realeza. Até os seus momentos mais inocentes, brincar com o irmão, ir à escola, aprender a andar de bicicleta, se tornaram espetáculos públicos dissecados e analisados por milhões. A perda da mãe. A princesa Diana continua a ser uma das tragédias que definiram a sua vida. O mundo assistiu, enquanto um jovem príncipe, mal tendo idade suficiente para compreender a enormidade da sua dor, caminhava atrás do caixão da mãe, diante de milhões de pessoas. Aquela imagem William e Harry, de cabeças baixas, seguindo o caixão pelas ruas de Londres, está gravada na memória coletiva. Foi o momento em que o mundo compreendeu verdadeiramente o preço da vida na realeza, a forma como o dever e a dor podem colidir com uma força devastadora. A morte de Diana ensinou a William duras lições sobre o preço da fama e a crueldade da atenção mediática implacável. Incutiu-lhe também um profundo desejo de proteger a sua própria família de uma dor semelhante. Ao longo da sua vida adulta, lutou para manter limites, para criar espaços onde os seus filhos possam simplesmente ser crianças e onde o seu casamento possa existir longe dos olhares constantes. No entanto, as exigências da realeza são implacáveis. Como herdeiro do trono, William carrega responsabilidades que vão muito além dos deveres cerimoniais. Representa a continuidade e a estabilidade num mundo em constante mudança. Espera-se que seja um diplomata, um líder, um símbolo de orgulho nacional e um farol de integridade moral. Tudo isto enquanto vive sob um escrutínio que amplia cada falha e celebra cada triunfo. Ao longo dos anos, assumiu dezenas de patronatos defendendo causas relacionadas com a saúde mental, pessoas em situação de sem-abrigo, conservação ambiental e apoio a veteranos. Viajou pelo mundo, representando a Grã-Bretanha, proferindo discursos, reunindo-se com dignitários e servindo como o rosto da monarquia em inúmeras funções. Cada compromisso exige preparação com postura,
e a capacidade de desempenhar as suas funções de forma impecável, mesmo quando exausto ou sobrecarregado. Por detrás da aparência polida, esconde-se um homem que lutou contra as mesmas dúvidas e medos que a todos afligem. Os amigos descrevem William como alguém que se questiona a si próprio, que se preocupa se está a fazer o suficiente, se está à altura das expectativas depositadas em si. A pressão para ser perfeito é esmagadora, e a consciência de que o fracasso não é uma opção pesa muito sobre os seus ombros. Esta última crise dissipou a ilusão de que a realeza protege de alguma forma alguém do sofrimento. Isto revelou o que aqueles que são próximos de William sempre souberam, que por detrás dos títulos e privilégios existe um homem com um coração pulsante, capaz de ser abalado pelas crueldades da vida, como qualquer outra pessoa. Ecos do passado. A monarquia britânica resistiu a inúmeras tempestades ao longo da sua longa história. Guerras, escândalos, abdicações e tragédias pessoais testaram a resiliência da instituição. No entanto, perdurou, adaptando-se aos tempos de mudança, mas mantendo as tradições que a definem. Mas esta resistência teve um preço, muitas vezes pago, pelos próprios indivíduos que ostentam a coroa. Os paralelismos entre as atuais dificuldades do príncipe William e os desafios enfrentados pelas gerações anteriores são impossíveis de ignorar. A sua bisavó, a rainha Isabel II, passou 7 décadas no trono, navegando por crises com um estoicismo que se tornou lendário. Suportou a abdicação do tio, a morte prematura do pai, a dissolução do casamento da irmã e escândalos envolvendo os seus próprios filhos. Durante todo este período, ela manteve o famoso lema real, nunca reclamar, nunca dar explicações. Mas esse silêncio tinha o seu próprio fardo. O compromisso de Isabel com o dever significava suprimir os sentimentos pessoais, manter a compostura mesmo, em momentos de profunda tristeza. Quando a princesa Diana morreu, a relutância inicial da rainha em demonstrar publicamente o seu luto foi criticada, mas refletia uma vida inteira de condicionamento que priorizava a estabilidade institucional em detrimento da expressão pessoal. A lição que ela transmitiu aos seus descendentes foi a da resiliência através da contenção doutrina, que tanto fortaleceu como sufocou a família real. A mãe do príncipe William Diana lutou bravamente contra estas restrições. A sua simpatia e vulnerabilidade tornaram-na querida por milhões, mas também a colocaram em conflito com o protocolo real. Falou abertamente sobre os seus problemas de saúde mental, o seu casamento conturbado e os seus sentimentos de isolamento dentro dos muros do palácio. A sua honestidade foi revolucionária, mas também a tornou um alvo. A atenção implacável dos média que acompanharam cada passo dela acabou por contribuir para as circunstâncias da sua trágica morte. William herdou aspectos tanto do sentido de dever da avó, como da compaixão da mãe. Compreende a importância da instituição que um dia irá liderar, mas também reconhece a necessidade de a monarquia evoluir, de ser mais transparente, mais acessível, mais humana. Manter este equilíbrio é incrivelmente difícil, especialmente quando se enfrenta crises pessoais que exigem tanto vulnerabilidade como força. Agora, à medida que este novo desafio se desenrola, a história parece estar a repetir-se de formas dolorosas. Mais uma vez, um membro querido da família real enfrenta algo que não pode ser resolvido com diplomacia nem contornado com protocolos. Mais uma vez, o mundo assiste ao custo humano de uma vida dedicada ao serviço da coroa e do país. Fica a questão: será que as lições do passado foram aprendidas? Será que a família real pode oferecer a William o apoio e a compreensão que muitas vezes foram negados às gerações anteriores? Há sinais de esperança. Diz-se que o rei Carlos, que também enfrentou anos de críticas e lutas pessoais, está profundamente consciente da dor do filho. A família parece estar a unir-se, não por obrigação institucional, mas por genuíno amor e preocupação. A reação do público. À medida que a notícia continua a ter repercussão por todo o país e pelo mundo, a resposta do público
tem sido extraordinária na sua profundidade e sinceridade. Não se trata de mera curiosidade ou fascínio por celebridades. Trata-se de uma genuína tristeza e preocupação por um homem que dedicou a sua vida ao serviço público. As flores continuam a acumular-se em frente às residências reais. O Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor e o Palácio de Kensington tornaram-se locais de homenagens informais. Pessoas de todas as classes sociais vieram prestar a sua homenagem, deixando bilhetes que expressam amor, orações e palavras de conforto. Algumas mensagens são simples: Força, William, ou Estamos sempre contigo. Outras são mais longas, mais pessoais, partilhando histórias de como o trabalho do príncipe impactou as suas próprias vidas. Um bilhete, deixado por uma senhora idosa, em frente ao Palácio de Buckingham, dizia: Ampararam-nos nos nossos dias mais sombrios. Agora, deixem-nos amparar-vos nos vossos... Este sentimento parece captar o espírito da nação. Um desejo coletivo de oferecer conforto a alguém que tanto se doou. As comunidades religiosas, por toda a Grã-Bretanha, organizaram serviços de oração. Igrejas, mesquitas, sinagogas e templos abriram as suas portas àqueles que procuram consolo e um lugar para processar as suas emoções. Os líderes religiosos falaram sobre a importância da compaixão e da humanidade partilhada que nos une a todos, independentemente do estatuto ou do título. Online, a conversa tem se mantido notavelmente respeitosa. Embora as redes sociais possam muitas vezes ser um terreno fértil para a especulação e a crueldade, a resposta a esta notícia tem sido extremamente positiva. As pessoas partilharam as suas próprias histórias de superação, de dificuldades, oferecendo esperança de que William e a sua família sairão desta situação mais fortes. Os defensores da saúde mental aproveitaram o momento para lembrar a todos que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. As instituições de caridade ligadas ao príncipe William receberam uma grande quantidade de donativos. As pessoas que desejam fazer algo concreto para homenagear o príncipe contribuíram para as causas que ele apoiava, iniciativas para pessoas em situação de sem-abrigo, organizações de saúde mental e projetos de conservação. É uma bela demonstração de solidariedade, uma forma de dizer que mesmo no seu momento mais difícil, o seu trabalho continua a fazer a diferença. Um momento de reflexão para a monarquia. Esta crise desencadeou importantes debates sobre a natureza da realeza na era moderna. Durante gerações, a monarquia operou sob um acordo tácito de que, em troca dos seus privilégios e posição, os membros da família real sacrificariam a sua privacidade e liberdade pessoal. Serviriam como símbolos, personificações vivas da identidade e continuidade nacional, enquanto as suas necessidades e desejos individuais seriam suprimidos. Mas numa era de transparência sem precedentes e de mudanças nos valores sociais, este acordo está a ser reavaliado. A geração mais nova da família real, liderada pelo príncipe William e Catherine, tem se empenhado em humanizar a instituição, demonstrando que é possível honrar a tradição e, ao mesmo tempo, reconhecer os desafios reais da condição humana. A defesa da sensibilização para a saúde mental, feita pelo príncipe William, tem sido uma das contribuições mais significativas da sua vida pública. Através da campanha Heads Together e de inúmeras conversas sobre a importância de procurar ajuda, contribuiu para quebrar o estigma em torno dos problemas de saúde mental. Falou abertamente sobre as suas próprias experiências com o luto e a dificuldade de lidar com o trauma sob os olhos do público. Agora, ao enfrentar este desafio atual, o seu trabalho anterior ganha um significado ainda maior. Ensinou a uma geração que a vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é um ato de coragem, e que mesmo aqueles que parecem fortes por vezes precisam de auxílio para carregar os seus fardos. Ao vivenciar estes valores durante a sua própria crise, reforça a mensagem que tem vindo a promover há anos. A própria monarquia poderá sair transformada desse momento. Há um reconhecimento crescente de que a sobrevivência da instituição não depende da manutenção de uma ilusão de perfeição, mas sim
da demonstração de genuína humanidade. A reação do público à luta do príncipe William sugere que as pessoas não esperam que os seus membros da realeza sejam sobre-humanos. Simplesmente querem que sejam honestos, compassivos e dispostos a demonstrar a força necessária para serem vulneráveis. Isto pode marcar um ponto de viragem na forma como a família real opera. As gerações futuras poderão olhar para este momento como aquele em que a monarquia abraçou plenamente a sua humanidade, quando reconheceu que a coroa não protege ninguém da dor e quando pediu a mesma compreensão e benevolência que tantas vezes demonstrou aos outros. O que vem a seguir? Enquanto a Grã-Bretanha e o mundo aguardam por mais informações, o foco mantém-se no apoio ao príncipe William e à sua família. O palácio deixou claro que a privacidade é primordial, existindo um entendimento generalizado de que certos assuntos são demasiado pessoais para serem partilhados com o público. O certo é que este momento será recordado como um ponto de viragem, tanto para o príncipe William pessoalmente, como para a monarquia enquanto instituição. É um lembrete de que mesmo aqueles que nascem em berço de ouro enfrentam lutas humanas comuns. É uma prova do poder da empatia e da importância da comunidade em tempos de crise. O futuro rei de Inglaterra enfrenta uma provação que o testará de formas que nenhum treino ou preparação poderia prever. Mas não a enfrenta sozinho. Tem uma esposa amorosa ao seu lado, uma família que o apoia e uma nação inteira ao seu lado. Nos próximos dias e semanas, sem dúvida, mais informações serão divulgadas, mais atualizações virão do palácio e haverá mais oportunidades para o público demonstrar o seu apoio. Mas o que mais importa agora é que o príncipe William saiba que não está sozinho nesta luta. A demonstração de amor e preocupação vinda de todo o mundo é a prova de que os seus anos de serviço criaram um laço entre ele e o povo, sobre o qual um dia reinará. Um laço construído não em cerimônias ou tradições, mas em respeito mútuo e afeto genuíno. O caminho que se avizinha pode ser difícil e provavelmente haverá desafios que testarão a família de formas que ainda não conseguem prever. Mas se a história nos ensinou alguma coisa, é que o povo britânico se une em torno da sua família real em tempos de verdadeira crise. Podem debater os méritos da monarquia em tempo de paz, mas quando um dos seus está a sofrer, a nação une-se com uma notável união e compaixão. O príncipe William dedicou a sua vida ao serviço público. Representou o seu país com dignidade e elegância. Defendeu causas que ajudam os mais vulneráveis entre nós. Demonstrou coragem ao abordar temas difíceis e trabalhou incansavelmente para modernizar uma instituição antiga, respeitando as suas tradições. Agora, enquanto enfrenta talvez o maior desafio da sua vida, as pessoas a quem serviu com tanta fidelidade estão a retribuir essa dedicação 10 vezes mais. Estão a aparecer em frente à sua casa com flores e orações. Estão a acender velas em sua homenagem. Estão a fazer donativos para as causas que ele apoia e a pronunciar o seu nome com amor e preocupação. A coroa pode ser pesada, mas o amor e o apoio de milhões tornam-na suportável. E nesta verdade reside a esperança de que desta devastação surja algo mais forte e resiliente, que o príncipe William encontre o seu caminho através desta escuridão com a mesma graça e dignidade que sempre demonstrou, e que quando emergir, o fará sabendo que nunca esteve verdadeiramente sozinho. Ao continuarmos a acompanhar esta história, lembremo-nos de a abordar com compaixão e respeito. Por detrás de cada manchete, há uma pessoa real a enfrentar uma dor real. O príncipe William merece espaço para se curar a compreensão de ser humano e a certeza de que não está sozinho. O mundo inteiro está a observar, a aguardar e a torcer por dias melhores. Deixe os seus pensamentos e orações nos comentários abaixo. Junte a sua voz aos milhões que oferecem apoio neste momento tão difícil. Juntos estamos ao lado do príncipe William e de toda a família real, enquanto enfrentam a tempestade que se avizinha. Este é um momento que transcende a política e o protocolo. Trata-se simplesmente de seres humanos a cuidar de outro ser humano
na sua hora de necessidade. E neste simples ato de compaixão reside um poder e uma beleza profundos